Oi, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a importância do lúdico na educação e para falarmos sobre isso, nós temos que envolver o brincar aí no nosso ato de ensinar, tá? Antes de falar propriamente sobre o lúdico na educação, eu queria falar sobre o conceito de aprendizagem significativa. O que seria isso, aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem que faz sentido pra gente, é tudo aquilo que tem um significado. Para que você aprende? Por que você aprende? Nós adultos temos os nossos motivos, né, para aprender, e a criança tem algo que faz com que a aprendizagem tenha sentido para ela, que é brincar. A criança brinca naturalmente, ela brinca livremente, né? E esse brincar é o que faz sentido para a criança. Nada faz mais sentido para a criança do que brincar. Ela está o tempo todo nesse movimento de buscar a imaginação, de buscar a brincadeira. Uma vez eu estava observando uma criança em uma calçada, não era nem professora ainda, e essa criança se mexia muito, batia as asinhas assim, né, como se estivesse inventando alguma coisa, e eu vi uma pessoa chamando a atenção dessa criança, falou, menina, sai daí, poxa, tá parecendo doida. Aí eu fiquei observando assim, eu falei, não é isso, né, a gente sabe que não é isso, ela não tá nem aqui nesse nosso mundo no momento, ela não estava naquela rua, naquela calçada, de repente ela estava no céu, voando, ou então fingindo que é um bichinho do mar, nadando, a gente não sabe o que se passava na cabecinha dela. O importante é que ela estava usando a imaginação e estava brincando. Para o adulto, pode ser que aquele momento não fosse o momento propício para isso, né? Mas para a criança não tem momento, a criança ela brinca, enquanto ela está acordada, o que ela quer fazer é brincar. Então, quando a criança se diverte, como a gente estava falando, isso faz muito sentido para ela. Então, esse ato de pegar o ensino e atrelar à brincadeira, pronto, fechou. É aí que a criança vai aprender, é aí que ela vai se desenvolver, é aí que tudo, uau, é assim, é isso que eu precisava. E você, como professor, como educador, como responsável de criança, ainda que você não tenha formação pedagógica, né, ou que você não tenha um curso de formação de professores, você também pode desenvolver algumas práticas com a sua família, né, de forma que a sua criança, seu filho ou filha aprendam também brincando. Tá? Hoje em dia, no nosso contexto escolar, essa brincadeira e esse movimento que a criança precisa para aprender a se desenvolver, muitas vezes ele fica limitado à educação infantil. Ou até não, né? Tem muitas salas de educação infantil hoje que têm adotado um esquema de mesa um atrás do outro, né? Em algumas escolas isso vem se perdendo e isso é muito prejudicial. Porém, esse brincar, esse lúdico, ele precisa se estender um pouquinho mais, não só a educação infantil. Se a gente parar para pensar, até nós adultos gostamos de fazer os nossos jogos, as nossas brincadeiras. Em salas de aula para adultos é muito comum nós termos as dinâmicas, é muito comum nas salas de aula de língua inglesa nós utilizarmos jogos com adultos também para que eles possam aprender, né? Então esse brincar, ele precisa nos acompanhar a vida inteira. Esse lúdico, né? Ele precisa estar presente em todas as fases escolares. Montessori tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Então eu queria que você pensasse agora em algo que você aprendeu e algo que te fez muito feliz. Eu me lembro do dia que eu fiz a minha prova da autoescola, que eu aprendi a dirigir, eu pensei, agora sim tenho minha carteira de motorista. E isso me bateu uma alegria muito grande, né, por ter passado por essa etapa. Era uma tensão, né, durante todas as aulas, tanto nas aulas teóricas como nas aulas práticas, eu ficava muito tensa e quando eu consegui finalmente, eu fiquei muito alegre. Então a criança ela também tem essa sensação de alegria quando ela sabe que aprendeu alguma coisa, porque ela tem a sensação de que ela está sendo observada e avaliada o tempo todo. Por exemplo, uma criança ela vai perguntar se o desenho dela está bonito para você. Depois ela vai perguntar para o pai. Se ela estiver em sala de aula, ela vai querer a opinião de todos os amiguinhos importantes ao redor dela para saber se aquele desenho está bonito. Então ela tem essa necessidade de aprovação. Desde pequenininho nós temos essa necessidade de aprovação. Tá? Então por isso que é importante nós investirmos mesmo na questão lúdica, para que ela tenha sempre essa necessidade de aprender, conseguir. Essa necessidade não, essa sensação, né, de que aprendeu e de que conseguiu algo, conseguiu aprender algo.
Então vamos pensar em atividades lúdicas na prática. O que você pode fazer para aplicar isso na sua sala de aula, com as crianças que estão envolvidas na sua vida hoje, né? Quando você for ensinar números, você pode aplicar uma amarelinha, fazer uma soma ali, né? Conforme as crianças forem pulando, eles podem brincar de somar enquanto pulam a amarelinha. Elas podem fazer experiências para aprender as cores primárias e as cores secundárias. Tem um joguinho que eu gosto muito, eu tinha ele quando eu era pequena, que é um joguinho chamado Cara a Cara, que você deve conhecer esse jogo, ele é muito famoso, e você pode utilizar esse jogo para que as crianças aprendam a fazer descrições de pessoas da maneira correta e depois passar isso para um texto, né? De que forma elas conseguem descrever as pessoas. Então existem 1 milhão de possibilidades que você pode praticar sim com as suas crianças. Isso sem contar todas as funções que estão ali nas entrelinhas, né? Que a gente não percebe no momento, mas que para a vida, para o potencial da criança faz toda a diferença. Por exemplo, a criança, enquanto ela está brincando, ela desenvolve pensamento crítico em relação ao que está sendo feito, a liberdade de expressar o que ela sente, o aprender a expressar de forma correta o que ela sente. Muitas vezes existem conflitos que as crianças não sabem como lidar e você ali, como um professor, como um mediador, você pode ensinar, né, simular novas situações. Não trate o colega assim, vamos fazer diferente, faça novamente com ele, né, para que ele possa aprender da maneira certa. Isso com os filhos em casa também dá super certo, né, quando eles falam com a gente de uma maneira que a gente não gosta, volta lá e faz de novo da mesma forma, faz de novo, só que agora é diferente. A forma de pedir as coisas, né? Isso dá super certo na nossa vida familiar também, né? A tomada de decisão também, muitas vezes a criança é colocada como líder em determinado jogo, ou então em um jogo de dama, um jogo de xadrez, né? Que são super importantes. A criança participa dessa tomada de decisão para alcançar um bom resultado. E o trabalho em equipe também, além da alegria, né, que a criança sente ali em poder brincar, em poder realizar aquela atividade. Tá? Então, nessa videoaula eu quis enfatizar 3 pontos principais sobre o ensino lúdico. Tá? Lógico que existem muitos outros, mas eu quis deixar tudo de maneira bem clara para você, porque eu não estou falando apenas com professores também, né? Então, o que eu quis deixar bem claro em relação à ludicidade? Primeiro, o resgate ao prazer de aprender, que muitas crianças perderam, e isso é muito sério. É muito comum às vezes a criança gostar de aprender em casa e ir para a escola e parar de gostar de aprender. Ela simplesmente não liga o aprendizado a algo bom. Então a ludicidade traz isso de volta para a criança, tá? Esse prazer de aprender. O desenvolvimento da imaginação, eu também quis enfatizar que isso é muito importante para a criança, para a vida inteira. E o aprender natural, sem preocupações, né? Sem aprender com o objetivo de fazer uma prova, mas sim naturalmente. Tá bom? Então essa foi a nossa videoaula bônus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!